Um biólogo bastante conhecido voltou a falar sobre o veganismo em mais uma vez, em mais uma ida a podcasts também famosos. E dessa vez ele não estava sozinho, tinha outro biólogo também. E eles falaram num trechinho bem curto, né? Este vídeo aqui vai ser curto também, vou só fazer um comentário sobre este comentário que eles fizeram sobre o veganismo, porque realmente, assim, eu não sei, cara, se os caras fazem isso de propósito para gerar uma reação mesmo, assim, ou se eles realmente não sabem o que eles estão falando e falam com de uma forma, na verdade, como se eles, sabe, de fato tivessem certeza daquilo que eles estão falando, assim, e é algo tão... É tão simples, a gente não vai chegar a falar assim em nível técnico nem nada disso, né? Até porque eles são biólogos, eu não sou. Mas não é sobre só biologia que a gente está falando aqui, né? Vocês vão entender no decorrer, tá? No começo, começa a falar o outro biólogo, que não é tão famoso. Vamos lá, eu só vou colocar o áudio só para evitar qualquer problema, tá bom? Vinheta do podcast. Então, o que geralmente eu falo é o seguinte: toda vez que alguém vem com uma solução muito simplista para algum problema de conservação, ele tá tão errado que às vezes tá difícil começar a explicar para ele. Não existe solução simples. Porque tem gente que acha que é simplesmente não tocar. Isso Vou dar um exemplo. Hoje, com as ondas ideológicas de interpretações e soluções, tem gente que acha o seguinte: se eu virar vegano, eu salvo. Esse que fica... Eu tive agora recentemente. Esse que fica falando, no fundo é o apresentador do podcast, né? Concordando que virar vegano você não salva nada, né? Vamos continuar aqui, o biólogo vai continuar o raciocínio dele, ele vai falar de um repórter agora que falou pra ele que era vegano, ó. Até um repórter estava lá e ele falou: eu sou vegano, e orgulhosamente. Eu falei: poxa, legal, mas não vai salvar, porque eu ainda continuo tendo que demandar comida para 7, 9 bilhões de pessoas. E se eu for plantar arroz, alface orgânico para você, eu vou ter que... o cenário é pior. Por quê? Porque eu vou ter que desmatar alguma coisa para poder plantar. Por quê? Porque eu preciso de fotossíntese, eu preciso de luz. Sendo que às vezes o peixe, mágica, né? Eu poderia vir do rio e o mamífero poderia vir de um capim nativo. Cara, eu vou voltar, ainda tem mais uns comentários aqui, mas este é o centro aqui dessa... Nem sei se dá para chamar de discussão. Ele falou para um repórter que disse a ele que é vegano, que teria que desmatar para plantar, né? Se todo mundo ficasse vegano e tal. Como é que ia fazer para alimentar 7, 9 bilhões de pessoas? Você teria que desmatar muito para plantar alface orgânico e tal. Cara, isso é tão básico. Né? Por que é que o país... Eles sabem disso, eles viajam o país aí. Por que o Brasil tem tanta soja, por exemplo, plantada? É para fazer tofu, será? Será que é para fazer hambúrguer para vegano? Ou será que é para exportar para países criarem animais em cativeiro no sistema intensivo de criação, né? Que é aquele que os animais ficam fechados e recebendo ração. Essa ração ela vem de lugares como o Brasil, que plantam esses grãos, né? Soja, milho, sorgo e outros, para exportar para esses lugares para ficar alimentando bilhões de animais. Veja que o biólogo falou assim: como é que a gente vai alimentar 7, 9 bilhões de pessoas comendo alface orgânico e não sei o que? Cara, hoje, né, ele sabe disso, mas enfim, vou falar para você que tá assistindo aqui. A gente alimenta, além dos 7 bilhões de pessoas, a gente alimenta 70 bilhões de animais terrestres, basicamente com ração e com um monte de recursos, né? Usa muito mais água do que uma plantação, por exemplo. Então você criar um boi, você precisa alimentá-lo aí durante 4 anos e meio, que é a média aí de tempo de vida do boi até ele chegar na idade considerada de abate. Da onde vem esse recurso para você alimentar esse boi? Hein, biólogo? Fala para mim, da onde vem? Você não tem que plantar, você não tem que gastar água, gastar semente, gastar espaço, plantar para alimentar um boi para depois, sabe, tudo que ele gasta durante a vida dele, a energia que ele gasta e tudo, então ele não converte o mesmo que você investe nele de energia, de proteína vegetal, ele não converte de volta em proteína animal. Na verdade, isso é feito apenas porque as pessoas gostam de comer a carne, né? Não tem necessidade, elas gostam de comer a carne, então converte um monte de vegetais, né? A conta mais simples que tem é 7 quilos de vegetais para 1 quilo de carne. Então você investe 7 vezes mais do que você vai receber daquele boi em recursos, né?
em ração vegetal, para daí pegar essa carne e vender, né, para quem tem dinheiro para comprar. Porque ao contrário do que os fazendeiros e latifundiários gostam de dizer, a carne não é o alimento que, sabe, que faz, que alimenta o mundo, esse tipo de coisa. É o fetiche do paladar de quem tem dinheiro para comprar. Como eu disse, a gente alimenta hoje em dia 70 bilhões de animais, né? Muitos deles de grande porte. Então como é que a gente não conseguiria alimentar 7, 10 bilhões de pessoas se as pessoas comessem diretamente os vegetais e não ficassem alimentando os animais, né, durante 4, 5 anos para daí abater e converter muito menos do que a gente investiu em nutrientes neste animal? Aí veja que ele fecha a frase dele de uma forma assim, ele fala até meio rápido para meio que dar uma embolada para as pessoas não entenderem. Ele diz que falou pro repórter assim, como é que eu vou plantar tudo isso para você, né? Sendo que o peixe poderia vir do rio e os mamíferos poderiam vir de um capim nativo. Olha, cara, se ele é biólogo e não sabe o tamanho da besteira que ele falou, realmente é preocupante. Mas eu acredito que ele sabe, não é possível. Como é que você vai... vamos falar de hoje em dia, né? Vamos falar de Brasil só. Como é que você vai alimentar 200 e tantos milhões de pessoas, né, criando gado apenas com capim nativo, né? Não existe criar gado com capim nativo, ele sabe disso. Todo mundo que cria gado, todo fazendeiro, pecuarista vai concordar comigo que não tem como você criar um boi comercial, né, para vender para açougue, supermercado e tal, apenas dando capim nativo. Eles têm que plantar esse capim e para isso tem que desmatar alguma área ou aproveitar alguma área que foi desmatada e que o solo ainda não está degradado e tem que comprar ração também ou plantar, né? Plantar a própria soja que vai alimentar esses animais, o milho e tal. Não existe isso, do jeito que ele falou, parece que é você pegar um boi e criar ele num bosque para depois você matar, né? Quer dizer, você não investiu recurso nenhum, é muito melhor do que plantar alface orgânico, que nem ele falou pro repórter. Olha, é de uma imbecilidade que eu vou te falar, viu? Vamos continuar aqui. Desmatar, você entendeu? Então, não é simples. Não é questão de ser certo ou errado, é que não é simples, é complexo, eu tenho todo um contexto para ponderar. E as pessoas... Aí, esses caras que vêm com esse papo, cara, é que não é simples, é complexo, entendeu? Então ele fica desestimulando as pessoas a aderirem ao veganismo, porque olha, você quer ser vegano, mas olha, pensa um pouco, porque não é simples, o problema é complexo. Eu vou mudar aqui, eu vou usar aquele velho exemplo, né? Você que me acompanha há mais tempo aí, já deve ter visto eu fazer isso 1000 vezes. Mas eu vou usar o exemplo do lixo no chão. Então, você que tá querendo deixar de jogar papel no chão, olha, não sei se vale a pena, o problema é complexo, entendeu? É muito lixo produzido, você não vai conseguir mudar nada. Então, de repente, não sei se vale a pena você deixar de jogar o seu papelzinho no chão achando que você tá salvando o mundo, entendeu? Achando que você tá fazendo alguma coisa boa, sendo que tem tanto papel sendo jogado por aí. Faz sentido pra você esse raciocínio ou não? Você vai começar a jogar papel, lata no chão porque eu falei isso? Espero que não, né? Realmente espero que não. Da mesma forma funciona o veganismo e da mesma forma funciona tudo que a gente tenta fazer pra melhorar, né? Sempre vai ter alguém, eu até ia falar uma palavra feia aqui. Olha, quase, hein? Quase que saiu um palavrão aqui. Sempre tem alguém pra dizer que o que você faz... não vale a pena, que não vai mudar nada, porque sabe, geralmente são uns tiozões reacionários. Cara, que vergonha, vamos continuar aqui. Hoje, com essa rapidez de ter uma solução, julgar e determinar o que é certo e errado, elas não ponderam a situação. Isso, ponderem, isso vai ponderando, difícil. Não muda não. E tomam os atalhos midiáticos. Porque é legal ser assim. Estou resolvendo. E o pior é que isso atrapalha. Agora é o biólogo mais famoso aí que eu tinha comentado. Olha, os próprios movimentos que são legítimos, na minha opinião. Porque o veganismo é um... Já que você tocou no assunto, até porque eu falo direto nisso, mas eu uso como exemplo porque fica fácil das pessoas entenderem. Tá. O veganismo é um movimento verdadeiro. Claro. Especialmente se ele serve pra você. Você tá feliz? Isso cabe naquilo que você pôs na sua cabeça como diretriz, então tá ótimo. Agora, quando você começa a trabalhar isso com uma imposição e dizendo que isso vai salvar o planeta, aí você está deturpando essa informação. Olha, senhor biólogo famoso, na verdade quem diz isso não são os veganos, é a ONU, são estudos científicos, né? Só para registrar aqui, você também sabe disso, não sei porque você fica repetindo isso há anos, inclusive. Mas assim, não são os veganos, não é o Fábio que tá aqui falando isso, entendeu? São relatórios, né? O mundo inteiro caminha para isso, menos os reacionários, inclusive aqueles que estão fechados com o atual governo do Brasil aqui. Isso é ruim, porque as pessoas, aí alguns começam a aderir e não conseguem, fazem de conta que é, aí
midiático. Agora eu vou tentar, se não consegue, não sei o quê, aquela fica aí, fica aqui. Desculpa, que nem a Anitta passando vergonha, entendeu? Desculpa, seriamente, indo lá, fraglada, eu sou a vegana e depois vai lá e tá enchendo o rabo de carne em Orlando, entendeu? Então fica ruim pro movimento isso. E o movimento legítimo tem que ser respeitado. Se você é uma boa pessoa, você tem que ser vegana. Eu sou uma pessoa se não é, então você tá comendo bicho. Imagina pra assim. Nós que trabalhamos com animais, como pesa essa espada de Damócles na cabeça, entendeu? Com certeza. Bom, sobrou até pra Anitta aí nesse caso, né? Então, assim, ele quis... Ele sempre... Esse cara, ele sempre começa assim, não, é um movimento legítimo, mas não vale a pena. Basicamente é isso que ele quer dizer. E aí ele meteu a Anitta no meio aí. Ele fala que ela passou... Ele fala que ela passou vergonha porque se dizia vegana e foi flagrada comendo carne em Orlando, né? Ela mora nos Estados Unidos, né? Mora lá e aqui. Eu, particularmente, nunca fiquei sabendo deste caso. Na verdade, o que aconteceu, e eu falei bastante aqui no canal, é que a Anitta tentou ser vegana, segundo ela, ficou alguns meses vegana. Depois ela chegou e declarou, olha, gente, eu não consegui ser vegana, não sou mais vegana, vou tentar fazer refeições veganas e tal, mas não consigo ficar sem comer carne. Então não houve um flagra, né? E eu seria a primeira pessoa, vocês sabem disso, seria a primeira pessoa aqui a apontar e falar, pô, Anitta, você falou que era vegana e foi flagrada comendo carne e tal, né? Eu seria a primeira pessoa a fazer essa crítica aqui, mas não teve isso. Então, assim, nesse ponto eu tenho que defender a Anitta aqui porque ela foi coerente. Ela falou, vou tentar ser vegana. Tentou, não conseguiu. Ela falou, não consegui ser vegana. Então, assim, ela foi sincera, né? Agora, se eu concordo, por que a Anitta não consegue ser vegana, sabe? Com todo o recurso, com tudo que ela tem, aí é outra coisa, né? Eu acho que ela deveria sim ser vegana. Agora, não houve isso que esse biólogo falou, dela ser flagrada e, sabe? Tipo, eu não sei onde ele viu isso. Eu realmente não fiquei sabendo e olha que eu acompanho bastante essa questão do veganismo, não veganismo da Anitta. Então é isso, mais uma sessão de vergonha alheia aqui, promovida pelo biólogo famoso aí e agora com um fiel escudeiro também, que ele tá pra ser pior até do que ele. Então, curta o vídeo, apesar de tudo, né? Se você gosta aqui do canal, se você gosta do meu trabalho aqui. Comente aí um vegetal, vamos voltar a sugerir o vegetal, que eu acho que funcionava melhor. Quando eu coloquei para vocês decidirem um vegetal, teve menos comentários, então o engajamento melhorava quando eu falava vegetal. Vamos falar um vegetal que eu não falei ainda, que tá difícil, hein? Limão eu já falei? Eu acho que eu não falei limão, hein? Coisa simples, hein? Falei berinjela já, falei cenoura, nem lembro se eu falei cenoura, mas enfim, limão. Limão é bom, né? Se a vida te dá limões, no caso de 2 biólogos em formato de limão, faça uma limonada, que no caso aqui é o vídeo, tá bom? Então curta essa limonada, inscreva-se aqui no canal da Limonada e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau!